Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e hoje nós vamos falar sobre o que é desenvolvimento sustentável. Vem comigo para o vídeo. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, só que para isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, a gente precisa usar bastante da história para entender por que hoje a gente fala desse conceito, por que a gente usa esse termo. Basicamente, a partir do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, mas principalmente a partir do século XIX, quando vem a segunda Revolução Industrial, se desenvolvem ainda mais as máquinas, o motor a combustão, passa a ter um uso massivo do petróleo como fonte de energia, a gente passa a ter uma quantidade muito grande de emissão de gases e de destruição do meio ambiente. É uma curva exponencial que mostra a nossa capacidade de destruir os recursos naturais, utilizar, consumir na indústria e, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a nossa capacidade de emitir gases poluentes. Passados mais de 100 anos, quase 200 anos do início dessas revoluções industriais, a gente começava a perceber, lá em meados do século XX, que isso tinha um problema. Que esse processo de transformação da natureza, sobretudo no ritmo acelerado que a Revolução Industrial permitiu, não seria algo natural, algo que não traria impactos para a nossa vivência no planeta. A gente começa a perceber, então, que a ação humana no planeta traria consequências importantes, mas a gente ainda tinha pouca noção de quais seriam essas consequências. Inicialmente, a noção mais básica que se começa a ter é de que alguns recursos são finitos, ou pelo menos que eles não se recompõem na mesma velocidade em que a gente os consome. É o caso mais óbvio do petróleo. O petróleo se torna um produto muito estratégico, muito importante. O preço do petróleo é um dos elementos mais definidores da geopolítica internacional, das economias no mundo afora. Exatamente por isso, porque além de ser um bem muito precioso, muito útil para toda a dinâmica econômica e industrial, ele é escasso. E a tendência é que ele chegue ao fim em algum momento relativamente breve. Então nós tínhamos os primeiros problemas sendo colocados nesses termos, a finitude desses recursos naturais, e daí começam a surgir soluções, como por exemplo o biocombustível. O Brasil é um dos grandes produtores de álcool, etanol, a partir da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos também começam a desenvolver isso. Enfim, essas são tentativas de gerar combustíveis a partir de elementos naturais, então os biocombustíveis, e aí sim a gente conseguiria vencer esse aspecto da finitude, porque afinal de contas a cana-de-açúcar pode ser plantada, até onde se sabe, sem restrições até o final dos tempos. Mas a gente logo vê que o problema não é só esse. Primeiro, que a própria cana e várias dessas alternativas têm outros impactos ambientais, como o desmatamento, a degradação do solo, o uso excessivo de agrotóxicos, de insumos químicos. Mas além disso, a gente continua também, embora em menor quantidade, emitindo gases poluentes. E a gente começa a chegar num problema que é um dos principais, mas não é o único, mas é um dos principais, que é o agravamento do efeito estufa, que resulta num aquecimento global. A percepção, então, de que essa série de alterações no planeta, essa lógica industrial capitalista ferrenha, que funciona a partir da lógica do estímulo ao consumo desenfreado, que por sua vez gera a produção desenfreada e que por sua vez gera o desmatamento, a degradação, a exploração ambiental sem freios, a gente começa a perceber que esse sistema precisa de ajustes. Não é possível manter isto sem que se tenha um caos ambiental. Começa a ocorrer uma série de conferências ambientais reunindo nações do mundo inteiro, porque como a gente sabe, os impactos ambientais eles não se concentram em um ou outro lugar, embora existam fenômenos locais, como ilhas de calor e outros, mas a questão do aquecimento global, a questão da saúde ambiental é planetária e precisa ser tratada dessa forma. Então começam a acontecer uma série de conferências, desde Estocolmo, lá atrás, chega na Rio 92, uma importante, tem Kyoto, Paris, são várias conferências em que vai tentando se lidar com esse problema ambiental. E é aí que surge a ideia do desenvolvimento sustentável. Basicamente, o desenvolvimento sustentável ele envolve o equilíbrio entre três esferas: a econômica, a social e a ambiental. Como funciona isso? A econômica é a mais básica, é a que vinha sendo predominante. A ideia de que a gente precisa produzir,
para manter o sustento da nossa sociedade, para conseguir dar condições dignas de vida para as pessoas no mundo, a economia precisa funcionar bem. Mas ela não pode funcionar sob prejuízo da esfera social, por exemplo. Então, esse crescimento econômico ele é importante, mas ele não pode se dar em prejuízo da sociedade como um todo ou mesmo de alguns setores. Então você não vai expandir a economia, crescer muito, sacrificando, por exemplo, os povos indígenas, no caso brasileiro, que são vítimas constantes dos nossos projetos de crescimento e desenvolvimento econômico. E além disso, a questão ambiental aparece com grande força. Você também tem que adequar essa necessidade de desenvolvimento econômico e social com a questão ambiental. Você precisa emitir menos gases poluentes, você precisa tentar controlar os impactos ambientais dos seus empreendimentos econômicos ali, para que haja uma duração, para que seja sustentável, ou, como é a forma que ficou mais convencionada de se dizer sobre o desenvolvimento sustentável, é a ideia de que a gente consiga se desenvolver, atender às necessidades da nossa geração, sem impactar, sem comprometer as necessidades das gerações que virão, das gerações futuras. Dito assim, é bonito, parece até simples, mas não é. É super complicado criar sistemas, tentar ajustar todo o funcionamento do comércio global para resolver ou para tentar ao menos amenizar os problemas que estão sendo colocados do ponto de vista ambiental. Especialmente porque a gente sabe muito bem que existem interesses políticos e econômicos muito fortes por trás de tudo que se possa imaginar. Então, grandes potências, por exemplo, têm restrições quanto à proposta de mudanças, nas suas políticas econômicas, ambientais, por verem que isso pode ser responsável por diminuir o seu poder. Muitas empresas também fazem lobbies fortíssimos para que não sejam aprovadas restrições ambientais que vão comprometer o seu lucro, vão comprometer, em alguns casos, a sua atividade econômica. Estudos são fabricados, são forjados para induzirem as pessoas, para criar uma desconfiança com relação aos problemas ambientais que de fato ocorrem, os estudos sérios, estudos que são revisados, todos eles são uníssonos, todos estão em consenso sobre o problema, mas volta e meia aparece algum estudo fabricado, um estudo aí colocado que não tem relevância, não tem sustentação científica, mas ele aparece para tentar criar uma confusão, fazer as pessoas ficarem em dúvida, será que existe isso mesmo? Então, é muito obstáculo que existe no meio disso, e também a gente precisa pensar que existem diferenças nos níveis de desenvolvimento entre os países e até mesmo níveis diferentes de responsabilidade de países no mundo em relação a esse processo todo que a gente está vivenciando. Deixa eu explicar. Um país como os Estados Unidos, ou agora a China, a Rússia, são países que tiveram um peso, uma importância muito grande nesse processo de emissão de gases, de desmatamento, de destruição mesmo, podemos dizer assim, do planeta. Esses países têm uma responsabilidade muito maior diante desse problema do que países, por exemplo, o Uruguai, que foi um país que foi colônia há muito tempo, praticamente não teve indústria a maior parte da sua história. Os percentuais, as emissões de gases, a responsabilidade de cada um nesse problema é muito diferente. E além disso, a gente precisa pensar também que as condições dos países são muito desiguais. Então, alguns países têm condições econômicas, tecnológicas muito mais avançadas, capazes de tentar encontrar soluções para esses problemas, enquanto países menos desenvolvidos normalmente vão ter mais dificuldade de criar essas soluções. Equilibrar todas essas questões é super difícil. Foram criados vários tratados, com várias propostas diferentes. Chegamos até agora de ter um contexto em que há mercado, um mercado de carbono, em que alguns países que conseguiram alcançar suas metas e até extrapolaram suas metas passam a ter crédito e podem comercializar esses créditos para países que ainda não conseguiram alcançar sua meta, ainda estão emitindo mais gases do que o que foi pactuado. Enfim, o desafio é enorme e ele fica ainda maior quando se tem grandes líderes mundiais, grandes países, como é o caso dos Estados Unidos com Donald Trump, que não reconhecem a importância do problema, que se nega a assinar esses acordos ou, no limite, sai dos acordos já feitos anteriormente. Nos vídeos das semanas anteriores, a gente conversou um pouquinho aqui no YouTube sobre as diferentes orientações políticas. Se você não viu, vou deixar aqui no card os vídeos das últimas semanas, em que eu tratei sobre as diferenças entre esquerda e direita, liberal, socialista,
progressista, conservador. A questão ambiental ela tem surgido como um problema que vai reorganizando esse debate público. A gente começa a ter movimentos que não se encaixam exatamente naqueles padrões, que já são difíceis, né? Mas agora é um novo padrão, são novas questões que não necessariamente se conectam com as questões anteriores. Há quem diga que a pauta ambientalista, a pauta ambiental, tem um viés de esquerda, mas é bastante controverso isso. Milton Friedman, que é um liberal, né, ele dizia há bastante tempo atrás que a nova forma que a esquerda encontraria de intervir na economia, ele que era radicalmente contra isso, seria pela questão ambiental. Então existe um pouco essa ideia, mas a gente não deve aceitá-la tão facilmente não. A questão ambiental ela transcende simplesmente as questões anteriores que já existiam de esquerda e direita, ela realinha esse debate político. Basta ver que a gente começa a ver surgimento de partidos exclusivos, partidos direcionados para esse debate, como é o caso dos partidos verdes. São partidos que centram sua discussão na questão ambiental. E a gente tem que pensar bem como que a gente enquadra eles, se é possível enquadrá-los dentro do espectro ideológico clássico. Nos Estados Unidos, esse cenário ambiental tem sido decisivo nos debates políticos para a eleição presidencial desse ano de 2020, em que os candidatos democratas estão propondo a ideia de um Green New Deal. Para quem já estudou história, lembra lá do pós-crise de 29, o New Deal foi uma proposta feita pelo presidente Roosevelt, apoiado nas teorias econômicas de Keynes, e ele tentava resgatar ali, fazer os Estados Unidos sair da crise, né? Era um acordo ali pensando a saída dos Estados Unidos da crise, e agora vem o Acordo Verde, né, digamos assim, para tentar estabelecer padrões mais rigorosos de um novo modelo de desenvolvimento para os Estados Unidos, diante desse cenário de caos ambiental, em que os Estados Unidos é um dos principais responsáveis. Essa questão entrou na agenda política, está na pauta política, ela está na agenda dos democratas, enquanto os republicanos, que tentam a reeleição do presidente Trump, negam isso, né? Então eles têm se caracterizado por um certo negacionismo científico, especialmente aí no que diz respeito ao aquecimento global. Mas para além dos Estados Unidos, em específico, a gente começa a ver um realinhamento das ideologias políticas, das ideias. As pessoas vão adequando e tentando pensar a questão ambiental inseridas em suas pautas, em suas convicções que elas já tinham. Muitos, por exemplo, comunistas, anarquistas, começam a discutir se é mesmo possível pensar uma estrutura anárquica sem poder diante de um desafio que é global, que exige, portanto, para alguns, né, instâncias de poder que organize esforços internacionais globais para combater a pandemia. Muitos grupos liberais, embora continuem sendo liberais, começam a aceitar uma atuação mais incisiva do Estado em questão ambiental, ou outros acreditam que o próprio mercado vai se regular e a valorização de produtos que são ecologicamente corretos vai dar conta de resolver o problema. Enfim, não vou discutir o certo e o errado aqui, mas a questão central é a gente pensar que essa pauta ela vai entrando na esfera política, ela vai reformulando as ideologias que sempre predominaram aí no nosso espectro político. Do ponto de vista individual, há muito o que se pode fazer. É recomendável que as pessoas procurem reciclar o seu lixo, reutilizar produtos, né, reaproveitar. A gente tem várias possibilidades de ação. Tem pessoas que enxergam no veganismo, por exemplo, tendo em vista todo o impacto ambiental trazido pela criação de gado, né, em especial, mas toda a indústria que envolve a indústria da carne. Ter um consumo consciente, evitar de se locomover pelas cidades de carro, ainda mais um carro só com você dentro do carro. Procure transportes alternativos ou mesmo transporte coletivo, uma bicicleta, enfim, há várias medidas. Mas é certo que no Brasil a gente anda muito atrasado ainda nesse debate e é um tema que a gente precisa amadurecer bastante nos próximos anos. Só a título de exemplo, a Europa definiu, alguns países da Europa já definiram que a partir de 2030 não vai ser mais possível circular com carros de motor a combustão. Nós vamos ter a substituição por carros elétricos, ao que tudo indica. Já são medidas de longo prazo que tentam se adequar a essa nova realidade. No Brasil, infelizmente, a gente vê que no período de pandemia, a preocupação dos nossos representantes, especialmente do nosso ministro do Meio Ambiente, é aproveitar para passar a boiada e aprovar legislações, decretos que flexibilizem as questões ambientais. Isso precisa
ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. É um problema que cabe a nós todos combatermos, tomarmos consciência e agirmos politicamente para transformar, sob risco do planeta entrar em colapso, não é mesmo? Bom, pessoal, é isso. Um vídeo difícil, corrido, tentando explicar os principais elementos que envolvem aí a noção de desenvolvimento sustentável, o problema ambiental que a gente está vivenciando e a tendência é que vivencie cada vez mais. Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho mais desse tema. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários também sugestões de lugares, iniciativas que tentam amenizar os impactos ambientais. Me conta também o que você pensa sobre esse assunto e eu espero você no vídeo da semana que vem. Me procure também no Instagram, @humaniza1, é um ótimo espaço para a gente trocar uma ideia também, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço para vocês e bons estudos!